É comum quando acordamos no meio da noite e olhamos ao nosso redor naquela penumbra, percebermos que não sabemos exatamente quem somos, não sabemos o lugar onde estamos e ficamos a procurar, tentando lembrar que dia é, o que estamos fazendo ali e, na verdade, o que é aquilo ali. Quando se acorda no meio da noite, numa situação assim, percebemos que a nossa consciência, entregue ao sono, perdeu os seus dados e precisamos, naquelas frações de momentos, naqueles poucos instantes, dar um salto sobre séculos de civilização. É assim que Remo Bodei inicia o seu comentário às teorias de Proust. De fato, naquele acordar, nós retomamos em instantes o reconhecimento do lugar em que nos encontramos, o dia, o horário, o tempo, os nomes das coisas e suas serventias. Passamos a saber o que são paredes, camas, casa, roupas, nós mesmos quem somos e o que nos espera. Coisas as mais diversas que levaram séculos ou milênios para serem desenvolvidas ou mesmo para serem conhecidas aparecem a nós tão simplesmente e instantâneas que nem lembramos que elas têm história. Acendemos a luz com um simples toque, abrimos uma torneira e nela sai água, vestimos roupa finamente tecida e tudo isso parece tão normal que não nos damos conta de que há ali muita história, que num instante aparece como algo petrificado, que parece ter sido sempre assim, ou parece que apenas aconteceu de estarem ali à mão. Mais que isso, as palavras que usamos para conceituar tudo aparecem sem que precisemos mesmo balbuciar. Tudo surge como um já presente e no meio disso tudo nós mesmos aparecemos como sendo o que somos e pronto. Proust nos convida a fazermos uma busca por aquilo que somos abaixo dessa imagem estagnada que de alguma forma se consolidou assim. Que cavemos ultrapassando as diversas camadas geológicas que de alguma forma nos sepultaram ao longo de nossa vida e venhamos então a nos redescobrir. Para ele, a cada choque que vivemos, a cada mudança brusca em nossa existência, acabamos por sepultar certa parte de nós mesmos, deixamos para trás e seguimos perdendo contato com este eu que ficou. A cada confronto novo, sentimos-nos obrigados a nos reinventar, a novas estratégias, a novo estilo de vida, novos objetivos, novos desejos. Assim, mais que trocamos de pele, trocamos nosso preenchimento. Assim como coloca Marcel Proust, vamos fazendo uso dos eus de reposição, com suas novas cargas de interesse, suas novas paixões, novas preocupações, outros focos, outros eus. Só que, de fato, não somos tão capazes de apagar os eus do passado. E às vezes eles retornam. Pode ser através de algo que nos lembre uma experiência que pensávamos completamente extinta. Tomamos por vezes um susto ao reencontrar miraculosamente intacto
algum eu que se conservou debaixo de sucessivas camadas de transformação. E ele está ali estranhamente protegido. Quando o eu do presente se encontra com o do passado, o que se dá é tão surpreendente que produz o que ele chama de aroma de eternidade. E ficamos pasmos por algo ter fugido à destruição tão natural, efetuada pelo tempo. Isto que Proust caracteriza como enigma da felicidade seria, de fato, esse encontro inesperado, ou esses encontros inesperados, involuntários, causados por coisas que nem poderíamos cogitar, que funcionam como chaves que abrem gavetas há muito abandonadas. Essas chaves não estavam catalogadas em nossa mente porque não pareciam chaves. Eram aparentemente tão fora do padrão das coisas vistas como importantes que nossa razão não as reconheceu como algo a ser classificado. Aquele som que parecia não ter sido captado, aquele aroma que aqui não se deu atenção, aquela palavra ou gesto que quase não parecia percebida, uma luz difusa num canto do cômodo, a cor refletida numa vidraça, uma brisa que tocou o rosto de leve, coisas simples assim que, por soarem tão periféricas, tão insignificantes e desprezíveis, não foram atacadas, mas guardaram as conexões que podem abrir mundos quase intocados de um tempo que estava escondido. Cada mundo num tempo, num clima, num nível diferente. E ali estamos nós, intactos e prazerosamente assustados com esse impacto. O esquecimento cortou as conexões com estes tempos. Agora, recordados, respiramos aquele ar poético, aquele ar só reencontrável através do que, por sua simplicidade, escapou à voracidade das crises que nos forçam a tirar o olhar das coisas periféricas e focar apenas nas coisas consideradas grandes, importantes, centrais. Não há como fugir às crises. Elas nem sempre são sucessivas, muitas vezes são simultâneas. Juntam-se crises de família, crise econômica, de valores, de fé, de recursos médicos, de recursos naturais, crises políticas, sociais, culturais. Vêm em bloco, em grupo, ao mesmo tempo, para certos lugares e sobre certas pessoas. Os filósofos Valéry, Wittgenstein e outros fazem importantes considerações a respeito do que chamamos de crise cultural, o que tem íntima relação com essa perda de eus. Só que agora, na análise desses filósofos, de eus coletivos, o que por lógica inclui os eus individuais a que Proust se referia. A crise cultural é, na verdade, uma crise de identidade de um povo, daquilo pelo qual esse povo se reconhece. E a questão é que quando esse seu modo de ser, de se comportar, quando suas crenças e valores, quando sua história, quando seus costumes, suas tradições, ou seja, tudo o que o identifica, começa a ser invalidado, essa identidade é vista como imprópria, como inadequada e entra em crise, e esse eu coletivo tende a ser substituído por outro, com novo foco, com novos valores, novos sonhos, soterrando o eu anterior. Mas isso não é simples assim. Quando indivíduos passam por isso, a máquina social segue, às vezes, mesmo sem sentir qualquer baque, mesmo sem sentir qualquer falha em seu andamento.
Quando, porém, é uma sociedade que descredencia sua identidade, sem condição de estruturar uma nova que dê conta de substituí-la a contento adequadamente, força todos os indivíduos a uma crise. Hoje, a crise é acelerada pelo fim do espaço, comentam esses filósofos. Fim este causado por novas tecnologias de comunicação que interligam cada vez mais as comunidades e os indivíduos, e você já está cansado de ouvir isso, de falar sobre isso, mas que precisamos reforçar aqui para entendermos um pouco melhor o ponto a que queremos chegar. Nós podemos saber em tempo real o que se passa do outro lado do mundo, como se fosse no próprio bairro. Nós podemos negociar com pessoas de outro lado do mundo e mesmo ali ter interações emocionais, fazendo de todos uma espécie de vizinhos que se afetam, não apenas com suas dores, mas também com seus gostos, com seus modos, e por isso então essa mistura vai se equilibrando como as temperaturas dos corpos que se aproximam. Não é surpresa que a grande maioria se vista semelhantemente, ouça músicas padronizadas e até tenham convicções semelhantes. Isto não é por acaso. Valéry e Wittgenstein, porém, acreditam que o tempo foi o fator mais importante nesse processo, mais ainda que as alterações nas relações de espaço. E aqui nós percebemos outra conexão com Proust: o tempo. Não o tempo cronológico do relógio, mas o tempo subjetivo. E nesse sentido, o tempo nos afeta de modo diferente e muito profundo. Proust diz, por exemplo, que os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Valéry acusa o mundo moderno de descartar as duas maiores capacidades da humanidade: o passado e o futuro. Quando falamos em perda de passado e de futuro, estamos falando de uma vida fincada unicamente no presente, uma vida ilhada, vida sem memória, sem história por um lado e sem projetos por outro. Pressionados para sermos rápidos, pois a meditação, a contemplação não cabem mais nessa sociedade que tem de produzir mais em menos tempo, a velocidade das transformações não nos permite. Os pensamentos são chamados a fluir de modo tão volátil, devemos dar conta de muita informação, tudo se transforma tão rapidamente, precisamos nos adaptar às mudanças e ao mesmo tempo precisamos produzir um esquecimento. Devemos nos desapegar, mudar pensamentos, abandonar conceitos, mudar modos, atitudes. Somos convocados a isto. As lagartas precisam se transformar em borboletas sem passarem pelo casulo. Precisam dar lugar ao novo padrão, à nova demanda, à nova tecnologia, à nova sociedade, à nova educação, à nova família, ao novo emprego, nova moda, nova notícia e assim por diante. Somos forçados a reciclar até o que ainda funciona, pois se cheira a passado, deve ser transformado para se adequar ao presente, pois o passado não tem mais lugar, no máximo no museu. Esse foco no presente também dificulta olhar para o futuro. O amanhã é trocado pelo hoje, as próximas gerações são sacrificadas na fome voraz do egoísmo presente. O amanhã é simulado por ideias requentadas, repetições disfarçadas de novidades, velhas políticas, mesmices artísticas, ideologias sob novos disfarces, novos slogans, novos atores, novas máscaras. Faz lembrar aquele quadro do saudoso Chico Anísio, em que interpretava um atleta chamado Coalhada. Tantas presepadas ali para se projetar, mas no fundo o quadro dele se resumia na sua performance ao repetir o pique no lugar, o correr sem correr. Assim estamos hoje,
Em alta velocidade, o motor gira sem sair do lugar. Há simulações de quase tudo, mas num sentido decadente. Frases de efeito soam como grandes filosofias, grandes tratados científicos. Fantoches de mídia são apresentados como grandes intelectuais. Os que dizem o que querem ouvir são os sábios e, com isso, estacionam em seu modo de pensar. Proust fala que talvez a imobilidade das coisas ao nosso redor lhes seja imposta pela imobilidade de nosso pensamento em relação a elas. É fato. O acúmulo de informações simula sabedoria, mas isso não passa de faz de conta, pois são informações sem serventia, exceto para dar sensação de estar suprido, como encher o estômago com pipoca. É gostosa, sacia, mas não alimenta. Não há tempo de se aprofundar, de buscar as raízes do que se diz, as razões. Temos de dar conta de muita futilidade do presente. Somos bombardeados com urgências, com tantas informações que, para tentarmos dar conta do presente, estamos abrindo mão do passado e do futuro. Vivemos só o presente, o aqui e agora. Entramos num processo crítico extremamente perigoso e, consequentemente, decadente. Heidegger observa que estamos ameaçados de perder a última força do ser humano, aquela que permite enxergar e estimar como tal essa decadência. O agravamento da situação surge da própria impossibilidade de ver a crise provocada por essas maquinações que jogam o homem para fora de si sem que ele mesmo perceba. Assim, nos perdemos de nós mesmos. Sem olhar o passado, advertem Valéry e Wittgenstein, perdemos nossas raízes, nossos vínculos, nossa história. Perdemos então nossa identidade. Sem olhar para o futuro, perdemos a capacidade de organizar a vida, de prevenir problemas, antecipar soluções. É assim. É comum vermos pais olhando para seus filhos cheios de problemas, para não dizer cheios de fracassos, porque não foram preparados para enfrentarem a vida com sabedoria, e esses pais dizerem: passou tão rápido, não posso fazer mais nada. Felizes aqueles que vivem em situação diferente. Mas o mundo nos faz caminhar como que olhando para os nossos próprios pés. Não prestamos atenção aos lugares pelos quais passamos, nem olhamos para frente para ver o que nos espera. Somos bombardeados pela ideia de que devemos nos desfazer de coisas velhas, do já usado. Tudo se torna descartável, até a família. Acostumando a perder vínculos, seria difícil esperar algo duradouro entre pessoas que se habituaram a tratar os relacionamentos como ficar, pegar. Vivemos apagando nossas próprias pegadas. E é claro que você não só sabe disso, como está cansado de ouvir falarem disso, ainda mais quando o tema se volta para os relacionamentos virtuais, facilmente deletáveis. Se é assim, assim é. No fim, descobrimos que nossa fuga nos faz perder a nós mesmos. Somos um espectro do que fomos e do que queríamos ser. Envergonharíamos a criança sonhadora que um dia fomos. Temos medo de reencontrá-la, medo dos eus que ainda queriam fazer por merecer a honra de ser um humano digno desta classificação. Olhamos para nós mesmos e não reconhecemos quase nada. É que nos deixamos engolir pela volúpia da propaganda enganosa. O pior é que não fomos ingênuos. Cedemos porque preferimos ceder. Se resta esperança, é possível. Quando olhamos para uma criança que olha para nós esperando um modelo,
somos tentados a nos esconder. Mas se resta em nós amor, pequeno que seja, como um grão de mostarda, é possível romper com a estagnação disfarçada e abrir uma nova linha de enfrentamento. Proust, a esse respeito, escreveu que o amor causa verdadeiros levantamentos geológicos do pensamento. Ele desenterra os eus então descartados e liberta, nos reconciliando com eles. Não são os eus em nós que nos movem, eles que são movidos pelo amor que os resgata para nos recompor, nos refazer, recosturar o sentido de nossa vida, de nossa existência, entender o propósito de onde viemos e para onde deveríamos ir. A pandemia tem feito muitos serem obrigados a encarar uma família que pouco conheciam, a própria família. Muitos se viram assustados sem saber como lidar com aquilo que criaram sem perceber. Mas os que amam não se dão por vencidos. Quando o amor por alguém exige de nós aquilo que perdemos, procuramos, revolvemos tudo em busca do que pode salvar aquele a quem amamos. Quando o amor revolve as camadas geológicas sob as quais os zeus estiveram escondidos, muitos se reencontram repetindo votos matrimoniais, preparando o enxoval do bebê, ninando, apertando em seus braços filhos tão queridos. Ou, passando para outra instância, muitos encontram o eu da formatura quando foram feitos os juramentos da profissão. Muitos se encontram nos eus das juras de fidelidade, dos sonhos da juventude, e tudo isso se junta sacudindo o indivíduo num confronto maior que aquele de alguém que lhe tome pelo colarinho e lhe sacode para reagir. O amor não espera a intromissão de um terceiro, não precisa da lembrança quase poética de um detalhe sutil. O amor não é movido, move. Se há um poder que sequestra os eus do passado e que aborta os eus do futuro, contra ele só o amor tem capacidade de lutar, porque o amor se recusa a ceder. Não mexam com nossas crianças, ainda que velhas crianças. Lutaremos porque é preciso, porque é o certo a fazer, porque é nossa responsabilidade intransferível. E não é porque sabemos o que é melhor para as próximas gerações, é porque somos o que há de melhor para elas. Não podemos ser substituídos por teorias, por máquinas, por Estado ou o que quer que seja. Os que por amor resgatam sua humanidade, os vínculos que nos fazem superiores, são os únicos modelos a serem seguidos. Sem tais laços, somos os mais vis, os mais imprestáveis e destrutivos seres do universo. Sem amor, somos uma casa vazia, como disse Proust. É como se construíssemos uma casa para alguém que não virá ou foi embora. E ali ficamos como prisioneiros do vazio, a esperar em vão. Essa casa se destinava a ela, mas a perdemos. Então a casa não faz mais sentido. Nós não fazemos mais sentido. De fato, neste caso, perdemos mais que os que estimamos. Perdemos a nós mesmos. É verdade que Paulo já escreveu o maior elogio ao amor de que se tem conhecimento. Ao amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor que permanece quando tudo mais se abate, quando tudo mais desanima, quando tudo mais é vencido. Mas Paulo também, neste mesmo elogio, escreve, abre aspas, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Fecham-se as aspas. É preciso amadurecer, é preciso crescer.
Não venceremos a força corruptora deste mundo com sonhos ingênuos, com fantasias. Aliás, fantasias são plantadas em nossa mente como se fossem realidade. O filósofo Agostinho escreveu em sua obra Confissões que um dos problemas do teatro era fazer o espectador pensar que viveu a experiência descrita na peça. Pensar que aquela história é a dele, mas não é. Heróis de todos os tipos, para todos os perfis, são criados a cada dia para que você se sinta realizado. Mas quando uma crise chega, corre-se para debaixo da cama, chupando o dedo em posição fetal, apavorados. E para sobrevivermos, a nossa mente costuma apagar nossas derrotas e nos fazem relevá-las como se a vida fosse uma brincadeira, um pique que você pode abandonar quando quiser, dizendo: "Me show para mim, pessoal. Quero brincar de outra coisa", porque naquela brincadeira você perdeu. Quando era menino, pensava e agia como menino. Mas cresci, disse Paulo. E como cresceu? Quando substituiu as fantasias pelo amor. O amor requer justiça, bondade, verdade, resistência. O amor é o maior presente que se pode dar para o passado, o maior presente que se pode dar para o futuro. Na verdade, o amor é o único presente pelo qual o passado e o futuro esperam.